Alô, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal De Frente com a Maia. Já vou pedindo não, como sempre, meus amores, eu vou implorando para vocês. Curtam, comentam, compartilham. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E para vocês que não gostam de comentar, deixa pelo menos o coraçãozinho, que isso também ajuda bastante. Hoje o tema vai ser o quê? Maia Massafera. Transição tem idade? Vamos falar sobre. Antes de eu falar de Maia Massafera, eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Como é que é essa historinha, Paula? Gente, quando a gente começa a transição da gente, nós mulheres trans, é muito complicado. É muito difícil, não é fácil, né? Ser uma mulher trans, uma travesti, não é fácil. Eu comecei muito novinha. Eu era uma adolescente na época, né? Eu tinha apenas 13 anos de idade. O meu corpo ainda não estava modificado, não tinha pegado, né, as formas. E aí eu conheci algumas trans, né? Éramos em 5, né? Hoje em dia está eu e a Kathleen viva. E essas meninas me deram vários tipos de hormônio. Perlutan, gestadinona, Pregles, o Androcu. E assim, eu fiz todo o meu tratamento hormonal por conta própria, né? Eu mesmo me injetava, quando não as meninas podiam me injetar, eu injetava em mim mesma. E foi tudo feito assim, muito na raça, né? E isso termina sendo uma agressão ao corpo da gente. Porque hormônios podem causar problemas também, né? No fígado, né? Embolia pulmonar. E assim, eu tomava muito hormônio. Mas por que eu tomava tanto hormônio? Eu sempre quis mudar o meu corpo. Desde que eu me entendo como trans, como travesti. Eu nunca estava satisfeita com aquele corpo. Então, assim, eu queria o mais rápido mudar o meu corpo. Tanto que quando eu comecei a trabalhar na vida de PG, eu tinha 13 anos. E eu enchia o meu corpo de espuma, que se chama Pirelli, né? É uns enchimentos. Tem umas bundinhas de enchimento que vende na Avon. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu colocava 2 bundinhas daquela, Bundex, se eu não me engano, que se chama Bundex. Ou então Pirelli, né? Na linguagem da gente trans é o famoso Pirelli. E eu colocava aquilo no meu corpo e colocava mais 3, 4 legs para dar volume. Porque eu sempre quis ter o corpão, bundão. E no peito eu fazia a mesma coisa também. Eu colocava enchimentos. Tem uns peitinhos que cola, uns transparentes, eu não sei se vocês já ouviram falar. É uns peitinhos que a gente coloca de silicone, que vende em vários lugares. Na feira, vende no Mercado Livre, na Shopee. Então eu colocava 4, um em cima do outro, para poder dar volume. Então assim, eu sempre tive disforia com a minha imagem, com o meu corpo, né? Eu sempre quis mexer. Então assim, eu tomava muito hormônio e trabalhava com esses enchimentos. Porque eu olhava aquelas trans belíssimas, com corpão, com silicone, com bundão, com peitão, com cinturinha. E eu queria ser igual. Porque é muito difícil você viver em um corpo. Você que é uma pessoa trans, estar em um corpo e não se identificar. Se olhando no espelho, né? Por isso, gente, que tem muitas pessoas trans que dão fim à própria vida. Porque não aguenta a pressão, né? E assim, eu não aconselho nenhuma das meninas começar como eu comecei. Hoje em dia tem como você fazer tratamento hormonal, com a ajuda de um profissional, pelo SUS, né? Tem alguns centros especializados em pessoas trans. É fácil, Paula, conseguir? Não é fácil conseguir esses profissionais pela rede pública, mas é possível, né? E é muito bom você poder fazer tudo com segurança, né? Sem ter medo de dar algum problema. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive
de colocar silicone industrial, que foi uma burrice, que eu não indico para ninguém, gente. Silicone industrial, hoje em dia, em século 21, 2024, é burrice. Porque, gente, silicone industrial, se ele não der problema na hora, depois sempre dá problema. O meu rejeitou. Necrosou depois de 15 anos que eu coloquei. Eu fiquei podre em cima de uma cama. Eu tenho 2 cicatrizes horríveis de cada lado da minha bunda. Então, assim, gente, o silicone industrial é uma cagada, né? Então, assim, eu mudei. Eu tive a oportunidade de colocar o silicone industrial, eu coloquei a primeira vez. Não ficou bacana, porque eu fiquei com muita bunda, eu só coloquei na bunda. E ficou faltando na perna, fiquei com a perna muito fina. Então eu fui lá e coloquei silicone também nas pernas. Eu tenho 6 litros de silicone industrial. É muito silicone, né, gente? E isso reduz a qualidade de vida da gente e a expectativa de vida também, né? Hoje em dia, igual eu falo, é burrice as meninas que colocam, porque tem meninas lindas aí com um corpo maravilhoso, gente. Só no hormônio, só na academia. Tem uma trans que eu sigo no canal dela, eu acho ela belíssima, belíssima. Barbite do Brasil. Gente, que corpo é aquele só de academia? E ela só tem prótese de silicone nos seios. Ela não tem nenhum procedimento agressivo, assim, de cirurgia plástica no rosto. E o corpo dela de hormônio é lindo. E o meu corpo de hormônio era bonito também, gente. Não era um corpo feio, porque a minha família toda tem um corpão, sabe? Tem um bundão, tem pernona, é de família. Tanto meu irmão Patrick quanto a minha irmã Carol, a gente temos o corpão. Então, assim, quando eu tomei os hormônios, o meu corpo realçou. Ficou mais avantajado, né? Me deu formas. Só que eu não estava satisfeita, né? A gente parece que nunca está satisfeita. A maioria de nós, mulheres trans, né? Temos muita disforia com aquilo que a gente olha no espelho. A gente quer sempre ter que estar mudando, ter que estar mexendo. E isso, às vezes, é complicado, né? Vira um vício. Não vê o caso da Jéssica Alves, que era o antigo Ken humano, vocês lembram? Então, hoje em dia, ela fala que se arrepende amargamente de ter feito todas as cirurgias plásticas e desnecessárias, né? Mas é aquilo, ela tinha disforia, porque ela queria ser uma mulher trans e ela não teve, assim, uma paciência, digamos assim, para poder fazer cada procedimento, esperando suas pausas, seus tempos, né? Porque cirurgias plásticas tem que ter tempo, tem que ter pausa, e ela foi fazendo uma atrás da outra. E assim, vira uma disforia, né? A pessoa olha pro espelho e não reconhece aquilo ali. E quer sempre ter que estar mexendo naquilo. Né? E ela fala que se arrepende amargamente de ter mexido tanto, né? E no caso da Maia Massafera, para você fazer a transição, gente, não tem idade. Não tem idade, literalmente. Se vocês procurarem no canal, tem uma trans, ela tem mais de 60 anos. Ela chama Ana Carolina. Meu Deus, Ana Carolina. Eu vou lembrar. E tipo assim, ela começou a transição dela com mais de 60 anos. Hoje em dia ela é uma mulher trans com 60 anos, entendeu? E tipo assim, não tem idade para você começar a sua transição. Não tem idade. Não tem tempo certo para você. É porque assim, cada um sabe aonde seu calo aperta, né? E tipo assim, a Maia Massafera, ela teve o tempo dela, né? Se eu não me engano, ela tem mais de 40 anos, né? E tipo assim, para muitas trans, é considerada tardia, né? A transição. Porque muitas meninas começam muito nova. Mas assim, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua... Como é que digo a palavra, gente? Tem a sua fase de você fazer a transição, né? A pessoa tem que estar segura para poder fazer a sua transição, né? No caso da Maia Massafera, ela teve alguns privilégios que a maioria de nós, mulheres trans, não tem. Ai, Paulo, o que que é?
é o dinheiro, né, gente? O dinheiro ajuda bastante. Porque, assim, nada, eu tava vendo, ela gastou 300 mil nas cirurgias plásticas dela, o mínimo. Então, assim, e ela sumiu durante 6 meses, 7 meses, fez toda a transição. E o mais importante, sendo bem sincera, ela está feliz, né? Se ela está feliz, é o que importa. Eu não sou de entrar muito no Facebook, tá? Esses dias eu entrei no Facebook e eu fiquei muito chateada. Por quê? Pegaram várias fotos da Maia Massafera e, assim, 95% das trans metendo pau. Então, assim, gente, a gente já é acostumada com o preconceito da sociedade, do mundo. Mas quando vem da própria comunidade trans, da própria comunidade LGBTQIAPN+, eu acho bem mais complicado. E tipo assim, as trans metendo pau, falando que ela tá muito magra, que ela tem que botar silicone industrial. Aonde? Com o privilégio que ela tem financeiro, ela vai colocar silicone industrial? Nunca. Se ela tiver que fazer alguma coisa na bunda dela de questão de aumentar o volume, ela vai fazer com os melhores médicos e os melhores recursos para isso. Então, assim, eu fiquei bem chateada, porque 95% das trans que estavam ali era falando mal dela. Que devido a ela ter feito tanta plástica, mesmo assim ela não tá feminina ainda tá com o rosto masculino. Então, assim, é complicado. A nossa comunidade trans, as travestis, é complicado, viu? Porque é como se todas tivessem que seguir um padrão de beleza, né? E assim, cada uma é cada uma, sabe? E eu acredito que ela teve o tempo dela, a fase dela, para ela fazer tudo isso, porque ela se sentiu segura, né? Ela é uma pessoa da mídia, né? É uma pessoa que tem muita visibilidade. Eu quero muito ver esse documentário, né? Que ela parece que vai fazer, ou já fez para alguma plataforma de streaming. E eu quero ver muito ela contando a história dela, né? Porque, querendo ou não, ela vai atrair muita visibilidade para a nossa comunidade trans, querendo ou não, né? E outra coisa, ela não precisa de aval de nenhuma trans, de ninguém, para ser o que ela é, entendeu? Ela é uma pessoa super resolvida, mais de 40 anos, já está segura do que quer, do que fez. E é muito triste você ver a própria comunidade, as próprias trans, metendo pau, estando ali destilando ódio, né? Porque assim, a gente sempre sofre uma pressão muito grande pra gente ter que mudar o corpo da gente, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, no meio trans, né? E isso é muito complicado, porque cada uma tem sua fase, cada uma tem seu tempo, né? O meu tempo não é o tempo da Maia Massafera. O da Maia Massafera não foi o tempo da Jéssica Alves. Cada uma tem o seu tempo. E tipo assim, o que eu poderia falar para ela é: seja bem-vinda, né? Queria mais que a nossa comunidade, as nossas irmãs trans, fôssemos mais unidas, coisa que a gente não é, né? Infelizmente. E seja bem-vinda, seja feliz. O importante é você estar bem com a sua pessoa, com o seu físico, com a sua cabeça principalmente, porque a transição também mexe muito com o psicológico da gente, viu, gente? Muito mesmo. Os hormônios, então, você praticamente fica pirada com os hormônios. Eu era bem agressiva, eu era uma pessoa muito nervosa, era uma constância, mudança de humor que eu tinha, repentina de uma hora para outra. Da hora para outra eu estava bem, da hora para outra eu queria matar, esganar todo mundo. Nossa, quando eu tomava hormônio e eu trabalhava fazendo PG, era muito complicado. Porque, querendo ou não, os hormônios, igual eu já falei várias vezes, né?
tira o libido da gente, né? O nosso negócio, nosso órgão genital não consegue ter ereção. Mas é fundamental a gente fazer um tratamento hormonal. E a maioria dos homens que saem com a gente, sai pelo órgão genital que a gente tem, o bigolinho, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, assim, o negócio tem que funcionar. E os hormônios mexem muito com o psicológico da gente. Era a fase que eu era mais surtada, mais doida. Então, assim, tive que parar por conta do trabalho, mas ele me ajudou bastante. Muito, muito, muito mesmo. Em questão de pelos, em questão do meu rosto, eu acho que me ajudou bastante. Eu não tenho cirurgia de feminização facial. Eu só tenho de cirurgia plástica minha rinoplastia. Eu não tenho preenchimento, né? Então, assim, eu me acho bem feminina para não ter feito nenhum procedimento no rosto. Se tivesse o dinheiro da Maia Massa Fera, fazeria algumas coisas? Fazeria algumas coisas. Primeiramente, trocaria o meu peito, porque o meu peito tem que ser trocado. Eu tenho um problema de contratura capsular nos meus seios. E eu tenho que trocar o mais rápido possível, tem que ser tirado. Porque dói, né? Esse lado da borboleta. Tenho muitas dores, às vezes, entendeu? Com ele. O meu primeiro peito rejeitou, como vocês sabem, eu já contei várias vezes aqui no canal. Tive que colocar esse menor de 385, mas se eu pudesse trocar, eu trocaria pelo meu de 550. O primeiro, que meu marido me deu. Então, assim, menos preconceito, menos transfobia da própria classe. Vamos aceitar, vamos respeitar a coleguinha, né? Seja muito bem-vinda, Maia Massa Fera, no nosso mundo trans. Não é só flores, tá? Não é só flores. Mesmo para trans que não vivem da vida de PG, não é fácil. A Jéssica Alves falou que quando ela resolveu fazer a transição dela, muitas portas se fecharam para ela em questão de emprego. E é a mais pura verdade, gente. Quando você se identifica como uma trans, 80%, 70% das portas são fechadas para você. Simplesmente por você querer ser uma pessoa que você é, né? Então é complicado. Transição não tem idade, tá? Cada uma tem seu tempo, cada uma tem a sua fase de fazer sua transição. Eu comecei muito cedo, com 13 anos, e eu levei o quê? 8 anos praticamente para terminar toda a minha transição. Não foi fácil, mas hoje em dia eu me considero uma travesti, uma trans realizada com o meu corpo, né? Me olho no espelho e vejo, e gosto daquilo que vejo, né? Isso é o mais importante para a gente que é trans. A gente se olhar no espelho e se sentir bem. Não querer agradar fulano, ciclano, beltrano. A gente tem que procurar agradar somente a gente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos, que tudo isso é muito importante mesmo, viu? Me segue lá no meu Instagram também, @paulamaia, tudo junto. Paula com 2A e Maia com 2A, tá? E até o próximo vídeo do meu e do nosso canal De Frente com a Maia. Um grande beijo, meus amores.